Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Nesta noite, 20 de fevereiro de 2022, bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico da Palavra de Deus que vai gerar uma profunda mudança em sua vida e ainda mais vai lhe dar suporte para começar bem o seu dia. Eu fico pensando, para onde caminha a história? Imagine agora uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Agora você vai ouvir a palavra de Deus e vai se sentir feliz. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 8. A Bíblia, a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus diz, e eu acredito. Você ainda está me ouvindo. Toda a história começa com Deus. Está sob o controle de Deus e terminará segundo a vontade de Deus.
eu fico pensando, não são os poderosos deste mundo que determinam o rumo da história. Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam os segredos da história. Não são os futurólogos que retiram o véu da história. Quer saber mais? Para onde caminha a história? Imagine agora uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Pense comigo. Cristo Jesus, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que está no trono do universo, tem um propósito para a história. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pense comigo. A história tem sentido. Sua vida tem sentido. Você não caminha para um ocaso, para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono. Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, reina. Ele, Cristo Jesus, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pense comigo. Cristo Jesus, Filho de Deus, tem em sua mão direita um livro. Deus tem um plano em cada criatura. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Cristo Jesus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Pense comigo. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido nem omitido. Sua vida não caminha ao léu. O futuro está nas mãos de Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias. Eu sei, a Bíblia diz.
Para onde caminha a história? Imagine agora uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Pense comigo. O digno procurado. Ninguém tem capacidade de desvendar nem de conduzir a história, a sua consumação. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Pense comigo. O livro está selado, os 7 selos. 7 simboliza completo, totalmente selado. A história sem Cristo Jesus, o Filho de Deus, é um livro lacrado. Só Cristo Jesus, o Filho de Deus, pode dar sentido à história e à sua vida. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, diz a Bíblia. No céu, Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, nem os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Enoque, Paulo, Pedro, nem na terra, nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história e da vida. Não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e a esperança do coração humano. Pense nisso. Sozinha a humanidade não vai para lugar algum. Sozinha o seu destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor de seu próprio destino. Ouça agora. A impotência humana para desvendar o futuro. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Apocalipse 5:4. A grande questão: quem é digno? A grande constatação: ninguém pode abrir o livro. A grande decepção: e eu chorava muito. Eu fico imaginando a crise do apóstolo João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra. Olhamos ao nosso redor
e vemos o mal triunfando, a violência crescendo. Olhamos ao nosso redor e vemos o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais encarniçadas. Olhamos ao nosso redor e vemos as famílias cada vez mais barbarizadas. A nossa reação também é chorar. Chorar na presença do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo. Pense comigo, por que o apóstolo João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. Segundo, o apóstolo João chorou, porque a história estaria à deriva, com o barco sem leme. Você está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo feliz. Para onde caminha a história? Imagina agora uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Você vai gostar da novidade. O digno encontrado, a solução para a história, vem do céu. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Pense comigo, há um consolo para nós. Não chores. Às vezes choramos como o apóstolo João, com medo do futuro. O que vem pela frente, como será o meu amanhã, a minha velhice. A voz ecoa no céu: não chores, não chores. Você consegue imaginar Cristo Jesus, o Senhor, põe um basta à nossa angústia. Ele, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, traz a solução. Não chores. O digno procurado é agora o digno encontrado. Há alguém capaz de dirigir a história e dar sentido à vida. Ele é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Cristo Jesus, a única.
esperança. Pense comigo. A solução da história está em Cristo Jesus. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 a 7. Pense comigo. O livro da história está nas mãos de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, tem todo o poder e toda a autoridade. Ele, Cristo Jesus, é o Criador, sustentador, Redentor e Senhor. Só Cristo Jesus tem a chave da interpretação da história nas suas mãos. Ele, Cristo Jesus, venceu para abrir o livro. Ele, Cristo Jesus, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele, Cristo Jesus, venceu o diabo, o mundo, o pecado e a morte. Cristo Jesus só é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi o Messias sofredor. Ele só é o leão, porque antes foi o Cordeiro de Deus. Você consegue entender? Pense comigo. O Cristo Jesus vencedor é o Cordeiro que foi morto. Sua marca, como tinha sido morto, a sua vitória foi conquistada na cruz. Sua posição, ele está de pé, ação e poder. Seu lugar no meio do trono, autoridade. Pense comigo. Ele, Cristo Jesus, é digno de desvendar o sentido da sua vida. Porque ele, Cristo Jesus, é onisciente. Porque ele, Cristo Jesus, é onipotente. Porque ele é o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a única esperança de salvação de sua alma. Imagina agora uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Você vai gostar da novidade. Agora, você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo Jesus, mas também foi incluído em sua família. Esta é uma família que vale a pena pertencer. E agora, de alguma maneira, você vai viver de acordo com a sua identidade espiritual. Pense nisso. Imagine uma nova história em Cristo Jesus para a sua vida e acredite nela. Entregue aqui agora a sua alma para Cristo Jesus lhe dar a salvação, mudando os pensamentos,
muda-se a vida. Um momento de decisão, por Cristo Jesus, seu destino é traçado. O paraíso se abre para você em Cristo Jesus.